Sabe? Existe um jogo articulado entre o projeto político, a representação política, o capital imobiliário, o capital comercial, o capital do sistema de transportes, e aí vai, sabe? Então é bem assim, a pureza, não existe pureza nenhuma. E o city marketing ele está justamente fazendo com que essa grande roda não pare de girar em função dos mesmos, né? Sempre dos mesmos. Quer dizer, cada museu novo é mais uma pecinha no city marketing da cidade. O marketing urbano de Curitiba é muito eficaz nesse sentido. Tanto se vendendo como capital sorriso, capital ecológica ou cidade modelo de planejamento, sempre fundamentada nessa questão ambiental e nas políticas de mobilidade urbana, que também são supostamente um modelo, mas que tende a esconder as contradições dessa forma de planejamento. Uma delas, como a gente estava comentando ontem, é que, tradicionalmente, a gestão urbana em Curitiba é muito tecnocrática. Está na mão, basicamente, de técnicos que não vão muito a campo e que dialogam um pouco com as demandas efetivas das populações locais, das comunidades. Ele mostra exatamente como que as mudanças políticas fazem com que as coisas mudem de sentido para a população. Ele foi criado no governo Lerner para uma elite. Ele começou a funcionar para uma elite. Quando entrou o Requião desmontou todo o esquema criado, mudou o nome do museu e abriu o museu rigorosamente para a comunidade, desde a forma de gestão até o acesso. O ingresso ficou baixíssimo, até há pouco era R$4 a inteira e R$2 a meia entrada. As exposições excelentes, foram 8 anos de exposições excelentes no museu, oficinas de restauro, de arte, no andar de baixo, e um domingo por semana é aberto de graça para a comunidade e todas as escolas públicas têm acesso de graça. Então o museu virou um espaço de frequência pública mesmo. Foram 8 anos assim. Não sei agora como é que está. Ao mesmo tempo, ele criou um point no entorno. Lógico, ele valorizou o entorno. Né? Vieram, tá lá, tem vários lançamentos imobiliários, todos os bares, botequim que a gente comia. O Pardes antes ficava no prédio que hoje é um museu. Então a gente comia, tomava cervejinha no fim da tarde, uns botequinhos que tinha ali. Todos viraram barzinhos assim, super chiques, né? Barzinhos de night. Eu fiz uma pesquisa com todos eles
e que eles diziam, o frequentador do barzinho não é o frequentador do museu. No máximo, o cara que vai ao museu vai ao café do museu, que é relativamente novo. O frequentador do barzinho é o frequentador da night mesmo. Ele vai lá no fim de tarde porque tem uma paisagem interessante. Então mudou bastante o bairro, mudou bastante o comércio, e se não teve uma valorização imediata no mercado imobiliário, porque na época imediatamente não houve. Agora está havendo mesmo, está descontando coisas lá bem interessantes, bem valorizadas. Se a gente observar a distribuição territorial dos investimentos e da infraestrutura em Curitiba, estão concentrados na sua maioria na região norte da cidade. Isso é um fato. A primeira coisa é que elas não saem do eixo central. Essa é uma coisa, não existe nenhum ponto turístico que esteja fora dessa rota oficial da cidade. Mas, além disso, tanto os dois grandes eventos culturais em Curitiba promove, que são o Festival de Teatro e o Festival de Música, em janeiro, ao meu ver, aí não é uma avaliação assim, estudada, né? Eu pesquisei isso a fundo, mas, a meu ver, são muito pensadas para os turistas mesmo. Porque é engraçado que Curitiba tem uma imagem, fora da própria cidade, culturalmente muito forte. Como tendo um circuito cultural ativo, muitos grupos, mas isso realmente não aparece para os habitantes da cidade. Para a gente que mora aqui, teatro de rua, por exemplo, só tem na época do festival. Existem inúmeros espaços que poderiam ser utilizados, no Largo da Ordem, as ruínas, São Francisco, mas não, assim, a gente não vê intervenções urbanas, grupos, isso porque esses grupos existem, mas eles não conseguem financiamento do município. Agora, o que conseguem sim financiamento são grandes eventos, grandes shows, e que estão agora sim saindo um pouco do centro e indo, por exemplo, para a Universidade Positivo, que hoje é o maior teatro. Então, conforme se desloca o capital na cidade, né, conforme as elites passam a morar nessas regiões, também a cultura passa a se deslocar para esse espaço. Então, hoje, os grandes eventos da cidade não vêm mais para o Teatro Guaíra, no centro, vão para o Teatro Universidade Positivo. Existe uma movimentação, né, não é mentira, da Fundação Cultural, no sentido de cultura nos bairros. Eles têm alguns programas assim. Então, alguns shows vão para os parques, alguns shows vão para... Mas, em geral, não são as próprias comunidades dos bairros que vão nesses shows. Eu sinto que mesmo nos parques, muita gente que mora no centro vai para esses shows, esses eventos. Assim. Claro, não dá para dizer isso de forma absoluta, né? Teria que conversar com alguém que pesquisa especificamente isso. Mas, assim, pelo menos das comunidades que eu, como advogado popular, trabalho, as comunidades mais pobres não costumam participar desse circuito cultural. Mesmo porque uma grande dificuldade é que a programação
e a concepção desses eventos nunca é discutida dentro das próprias comunidades. Então nunca é avaliado se existem bandas locais, grupos locais que possam ser integrados nesses circuitos. Né? Eles trazem grandes bandas, grandes grupos, no caso de shows, né? Ou às vezes peças de teatro de fora. Então isso, assim, para mim é emblemático da forma como Curitiba se organiza. A população é sempre espectador, seja no show, seja no planejamento, seja no orçamento, que se diz participativo, mas também é pro forma, é uma farsa. Quer dizer, Curitiba se constrói inteiramente como uma grande vitrine. Você pode ver, mas você não pode querer participar, você não pode querer dar sua opinião ou fazer sua crítica com relação àquilo que está colocado na vitrine. Você é sempre um espectador. Tudo que é culturalmente pensado em Curitiba não é muito popular. Você já deve ter ouvido algum elogio a Curitiba. Cidade modelo em planejamento urbano. Transporte coletivo inovador. Capital ecológica do Brasil. Cidade universitária. Uma das melhores cidades do mundo para se viver e trabalhar. Em toda parte, fala-se muito bem dessa cidade, que parece ter uma energia inesgotável para criar soluções inovadoras em benefício de sua gente. Que existe um planejamento? Existe, né? Mas a gente se pergunta, às vezes, ele é modelo do quê? É um modelo de segregação social, é um modelo de exclusão, é um modelo de muitas coisas, mas certamente não é um modelo de participação social. Mas existe esse esforço de ressignificação do centro, às vezes de forma, assim, para mim, é espetacular. Né? Essa questão da monumentalização urbana, da espetacularização da cidade, é muito forte aqui. Então, existe uma região do centro da cidade, que é o Batel, é um bairro, e um miolo, o filé mignon desse bairro agora, foi denominado de Batel Sorro. Batel Sorro é incrível. É uma área então onde eles querem fazer, onde existem cafés, praças, enfim. E só com a mudança do nome, a valorização imobiliária já foi absurda. Agora chama Batel Sorro, é um nome informal, mas é um nome que o setor corporativo adorou e encampou, e isso gera concretamente um impacto enorme na especulação, né, daquelas áreas. Ao mesmo tempo, por exemplo, existe um projeto em parceria com a Universidade Federal, que agora parece que não saiu recurso, ficou um pouco em banho-maria, que era do corredor cultural no centro da cidade, né? E existia, do ponto da nossa perspectiva, uma avaliação muito negativa com relação ao corredor cultural. Primeiro porque ele de novo volta naquela concentração de investimentos. Segundo porque, de fato, assim, os equipamentos de cultura nesse espaço já existem, não precisam ser requalificados. Mas isso fazia parte de um projeto
digamos assim, de retomada do centro, de gentrificação do centro da cidade, de reapropriação do centro pela burguesia da cidade, que implicava, entre outras coisas, em maior policiamento, em regeneração social, tirar a população em situação de rua, tirar as poucas ocupações que resistem, ocupações irregulares que existem no centro da cidade. Se já existe uma crítica forte assim, sobre a forma como se arrecadam os fundos de incentivo à cultura, essa questão do mecenato, quer dizer, que joga para as empresas decidir quais projetos vão ser aprovados, quais não vão ser aprovados, que é absurdo. A mesma coisa se faz com o espaço urbano. Quer dizer, isso é jogar para o capital, para o setor corporativo, digamos assim, a capacidade decisória sobre o destino da cidade. O Carlos Weiner, eu estava conversando esses dias com ele, ele chamou isso de democracia direta do capital. O único que consegue participar diretamente, que não precisa nem ser eleito, representado, que consegue intervir diretamente no planejamento urbano, que se transforma cada vez mais em um projeto estratégico,